Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, a explicação que eu trago hoje é a respeito das duas piores pragas que virão a este mundo em até 3 anos após o arrebatamento da igreja. Pastor Eliezer, o Senhor vem falar algo assustador para as pessoas, para mim? Não. E sim também. Para nós que somos cristãos, Jesus nos manda não assustar. Então, para nós não é assustador. Mas para quem não conhece o Senhor Jesus, aí sim, é assustador. E quem não conhece Jesus fará muito bem em ficar assustado com o que nós vamos explicar aqui agora, porque se Deus nos manda essa notícia, esse conhecimento, é porque Ele quer livrar aqueles que estão caminhando para entrar nesse tempo dessas duas pragas. Agora, nós que já somos de Deus, nós seremos livres. Nós não estaremos aqui para ver essas duas piores pragas que virão a este mundo. As duas piores pragas que virão a este mundo estão registradas no livro do Apocalipse, no capítulo de número 9. A primeira praga, ela vem quando um anjo toca a 5ª trombeta. A segunda praga vem quando o anjo toca a 6ª trombeta. A primeira praga é conhecida também como o primeiro ai, e a segunda praga, o segundo ai. Porque está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 8, 13, e olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, 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 dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que estão para tocar. Então, o primeiro ai é a primeira praga. O segundo ai é a segunda praga. A primeira praga é a praga dos gafanhotos. E a segunda praga é a praga dos cavalos. E se você que está me ouvindo quiser saber detalhes dessas pragas, é só ler Apocalipse capítulo 9. O que está escrito aqui vai se cumprir depois que Jesus tirar as ovelhas dele aqui dessa terra através do arrebatamento da igreja. A primeira praga não é para matar, é para atormentar. Porque está escrito que serão atormentados por 5 meses. Apocalipse 9:5. E foi-lhes permitido não que matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Agora, a segunda praga aí é para matar, porque está escrito no versículo 18. Por estes 3 foi morta a 1/3 parte dos homens. Então veja que é algo terrível. As piores pragas virão ainda sobre essa terra, mas depois que Jesus tirar a igreja dele aqui dessa terra. Para terminar essa explicação, no capítulo 9 nós vemos o aspecto dos gafanhotos, que é a primeira praga. Escute aí. O versículo 7 diz: E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra. Sobre as suas cabeças haviam umas como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens, e tinham cabelos como cabelos de mulheres. Que mais, hein? Diz aqui, cabelos como de mulheres. E os seus dentes eram como de leões, e tinham coraças como coraça de ferro, e o ruído das suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhantes ao dos escorpiões, e agrilhões nas suas caudas, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si Rei, o anjo do abismo. Em hebraico era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Terrível, né, meu amigo, minha amiga? Depois medite nisso aqui. Olha a aparência desses gafanhotos que, na verdade, são criaturas do inferno que virão para atormentar as pessoas aqui nessa terra por 5 meses. E a aparência dos cavalos. E sobre os cavalos, o que nós podemos ver?
Apocalipse 9, 16 e 19 diz: E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham coraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam das suas bocas. Porque o poder deles está na sua boca e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes, e têm cabeças e com elas danificam. Terrível, né? Terrível. As duas pragas que hão de vir sobre este mundo. Agora, para terminar, eu queria ressaltar aqui apenas 3 versículos desse capítulo 9. O primeiro, o versículo 6, nos chama atenção para o seguinte: E naqueles dias, no dia da primeira praga, já nos dias da praga do gafanhoto, que há de vir, e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o versículo 20, para terminar o capítulo 9. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas, por essas o quê? Por essas pragas. Viu que eu disse que são pragas? Então, a própria palavra de Deus está confirmando. Não se arrependeram, e os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Para terminar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus furtos. Pois bem, essa palavra Deus nos dá, para que nós que somos de Jesus, venhamos nos alegrar, porque antes que venham essas pragas, na grande tribulação, o Senhor Jesus vai nos tirar aqui dessa terra. E pode ser ainda hoje, e nos levar para a casa do Pai. Lá tem muitas moradas, e Ele está preparando lugar para todos nós. Nós que cremos e seguimos o Rei Jesus. Agora, aqueles que ainda não entregaram a vida para Jesus, entregue, porque se Jesus voltar hoje, amanhã você poderá se ver passando por essas pragas e nunca poderá dizer que não foi avisado, porque está aqui na Bíblia e todos podem pegar a sua Bíblia e ler e ver no capítulo 9 de Apocalipse se está profetizado. E isso não aconteceu ainda não, vai acontecer no futuro, depois do arrebatamento da igreja. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos, amanhã estaremos aqui novamente, às 9 horas da noite, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje, se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.